Boa tarde, amigos e amigas da imprensa brasileira e convidados especiais. Bem-vindos e muito obrigado por sua participação em nosso evento ao vivo pela internet de apresentação do novo Defender 110 no Brasil. Antes de começarmos, gostaria de desejar a vocês e suas famílias muita saúde, força, resiliência nesse momento tão inédito e tão difícil que estamos vivendo. Estamos aqui sem máscaras para que vocês possam nos ouvir melhor, mas todos da nossa equipe ao nosso redor aqui estão devidamente protegidos e respeitando os protocolos de distanciamento. Lembro aos membros da imprensa que usem o nosso contato do WhatsApp que foi enviado para vocês junto com o convite. Através daquele telefone lá, vocês fazem as perguntas que no final da nossa apresentação vamos responder a maioria delas. Agora passo a palavra para o nosso presidente, Frederic Drouin. Bem-vindo, Frederic. Obrigado. Boa tarde a todos. É uma honra estar com todos aqui na nossa live, em frente destes dois ícones e poder apresentá-los para vocês hoje. Como meu querido amigo Paulo comentou, estamos passando por um momento sensível, mas apesar deste contexto, que certamente irá marcar nossas vidas profissionais e pessoais para sempre, decidimos nos reinventar e trazer o novo Defender mais próximo de vocês, adaptando o formato para as regras de distanciamento e segurança. E tudo isso por dois motivos importantes. O primeiro, esse lançamento não é qualquer lançamento. Ele traz também uma dimensão histórica. A chegada deste modelo é muito esperada e desejada, não somente por nossos clientes, mas também por milhões de fãs e entusiastas no mundo e aqui no Brasil. A apresentação do primeiro Defender, o Series 1, aconteceu em 30 de abril de 1948, 72 anos atrás. E agora chegou a hora do novo Defender, a quinta geração do Defender chegar ao país. E segundo motivo, os valores carregados pelo Series 1 e perpetuados pelo novo Defender nos parecem totalmente pertinentes como período atual e futuramente como mundo que enfrentaremos ao final da crise. O Defender representa mais que qualquer carro o verdadeiro espírito Land Rover. É um carro robusto e resiliente, pronto para qualquer situação e terreno. Um carro que prioriza simplicidade e praticidade. Um carro raiz e moderno ao mesmo tempo, ou seja, atemporal. Ele é também um modelo inclusivo, parceiro de longa data de organizações humanitárias ao redor do mundo, como a Cruz Vermelha. Por fim, é um carro realmente positivo, que será considerado pelos nossos clientes como um membro da família. O Defender é um verdadeiro ícone projetado para entregar experiências memoráveis como aventura e esperança, não somente para seus felizes proprietários, mas para qualquer pessoa ao seu redor. É um carro profundamente humano. E humanidade é certamente o que mais precisamos durante o período que estamos vivendo hoje. Hoje, nesta data especial, conseguimos unir neste palco o Defender, como veio ao mundo em 1948 e como, ao longo do tempo, podemos aprimorar o SUV 4x4 mais extremo do mundo, o Series 1 ao lado da quinta geração do Defender. A importância do Defender vai além. Esse ícone impulsionou a Land Rover e nos fez chegar onde estamos hoje. Aqui no Series 1 já é possível enxergar a arquitetura robusta e o preparo do modelo para as aventuras na década de 40 e 50. E claro, nosso ícone merecia chegar ao século XXI com ainda mais classe e força do que nunca. Hoje vocês vão conhecer ele um pouco melhor.
Incrível esse vídeo, não? Foi gravado lá no Cazaquistão, um lugar inóspito que combina muito com o Defender. Bem, agora eu chamo o nosso diretor-geral, o Divanildo Albuquerque, para se juntar a nós e contar um pouquinho mais sobre a comercialização do Defender no Brasil. Bem-vindo, Divanildo. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos os colegas da imprensa e convidados. Como o Frederico já pontuou, são 72 anos de vida do Defender. Em 2019, no Salão de Frankfurt, a Land Rover anunciou o retorno. Então vamos voltar um pouco para poder a gente... Problemas técnicos acontecem quando é ao vivo, né? Então vamos lá. Obrigado a todos, né, da imprensa e convidados, né? Como o próprio Frederico falou, já pontuou algumas vezes aqui, são 72 anos de vida do nosso Defender. Em 2019, durante o Salão de Frankfurt, a Land Rover anunciou o retorno desta lenda, mostrando um ícone reimaginado para o século XXI. Este carro aqui é a 5ª geração do Defender, muito mais robusta, tecnológica e pronta para qualquer aventura. O Defender tem a capacidade de acender nos fãs do off-road uma sensação de ser capaz de enfrentar qualquer terreno e realizar coisas incríveis. Ele é incomparável e mais, para fazer um trocadilho aqui, ele é imparável. Aqui nós temos o espírito Land Rover na veia, e é isso que nos provoca, o que faz irmos além, trazer produtos que tragam experiência, que nos marquem e marquem nossos clientes por toda a vida. O Defender é a representação completa do nosso espírito. Mais à frente, no nosso evento presencial, vocês poderão sentir um pouco de como é essa sensação. Nesse sentido, entendendo o momento, né, que estamos passando e o fato de estarmos restritos, nós criamos a campanha chamada Quando Tudo Isso Passar. Para saber o que nossos clientes, fãs, seguidores estão planejando para quando tudo isso acabar. Eu e o Paulo, nós já estamos planejados e preparados para esse momento, não é verdade, Paulo? Verdade, verdade, Diva. Eu já estou mais do que preparado. E para onde você está planejando ir, Paulo? Então, planejando ir lá para o On Safari, no Pantanal, com esse carro aqui. Vou levar minha amada Ana, minha esposa, e a minha eterna filhota Juliana. Legal. Beleza, Paulo? E você? Bom, eu, como você sabe, eu sou um rapaz litorâneo, né? Eu venho do Recife, de Pernambuco, então tem praias maravilhosas por lá e por todo o Nordeste. Então eu pretendo pegar a nossa Defender e passear um pouco lá com a minha família também. Não é verdade? Enfim, um pouco de novos ares é bom, não é verdade? Opa! Então, muito bem. Antes de tudo isso passar, nós queremos que os nossos clientes possam se planejar para o futuro, sabendo que o novo Defender deles está a caminho. Por isso, a partir de hoje, online ou entrando em qualquer uma de nossas concessionárias de nossa rede, estamos abrindo a pré-venda do nosso Defender. Nós teremos um lote exclusivo de 150 unidades para a nossa pré-venda. E o Paulo vai contar todos os detalhes para vocês. Mas antes, vamos ver nosso ícone em ação mais uma vez. Só que agora, numa aventura nos desertos da Namíbia. Assim podemos ter mais ideias para quando tudo isso passar.
Bem, vamos agora então para a apresentação de produto, mas antes, olhando esse vídeo, já fica evidente a capacidade do Defender, a capacidade que ele tem, uma grande amostra aí, do que é possível se fazer com o Defender e com muito conforto e tecnologia, enfim. Vamos lá para a apresentação agora. A história do Defender, o Frederick já mencionou, começou lá em 1948, mais precisamente em 1947, numa praia, onde ele foi desenhado na areia, o conceito básico dele, que depois entrou em produção em 1948, com o Série 1. Esse exemplar que está aqui atrás. É uma rica história, a gente poderia aqui ficar a tarde inteira falando só sobre a história do Defender, então vou andar um pouco rápido aqui, né? O Série 3 foi lançado em 1983 e depois, no finalzinho do Série 3, ele recebeu a designação 110/90, referente ao entre-eixos em polegadas, e depois, em 1990, ele recebeu a designação Defender. No Brasil, o Defender foi fabricado de 98 a 2005. No mundo, ele parou de ser fabricado na Inglaterra em 2016. E agora, retorna aí como o Divanildo falou, totalmente reimaginado. O carro foi apresentado no Salão de Frankfurt no final do ano passado. Foi um dos maiores lançamentos da história da Land Rover e também o carro mais falado durante o Salão de Frankfurt. Foram 520 milhões de visualizações nos nossos vídeos no YouTube e nos nossos canais, das nossas redes sociais. 400 mil configurações lá no configurador. É incrível, né, como o Defender tem esse poder das pessoas irem lá, configurarem o carro do jeito que quiserem, nas cores, opcionais, enfim. Realmente foi um marco muito, muito importante para a gente, esse lançamento. A linha Land Rover é composta por 3 linhas básicas. O Range Rover, que está focado no refinamento, na sofisticação, no luxo, tudo aquilo que vocês conhecem do Range Rover Sport, Velar e o Evoque. Depois temos a linha Discovery, que entra no pilar versatilidade. Também um carro de luxo, mais voltado para a família, para o lazer, com bastante espaço interno, bastante flexibilidade e capacidade off-road. E agora estamos voltando com a linha Defender com foco na durabilidade. É importante mencionar que o propósito da marca Land Rover e dos nossos produtos é facilitar ou promover ou permitir que as pessoas façam mais de suas vidas. E isso é o que nos move, isso é o que faz a gente produzir carros. Nós produzimos carros como o Defender e todos os outros da nossa linha. Especificamente no Defender, o Defender foi concebido para ser o SUV mais capaz e durável do mundo. Para que isso fosse possível, 3 pilares básicos foram explorados no seu desenvolvimento, no seu conceito e na sua produção. O design icônico, a durabilidade e a capacidade com compostura. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses pilares agora. Vamos falar um pouquinho do design. A primeira observação sobre o design do Defender é que ele é inconfundível. Ele tem aí os elementos que vieram evoluindo ao longo da história de 70 anos aí do Série 1, Série 2, Série 3 Defender. É muito fácil reconhecer a silhueta do Defender, é muito fácil ver as proporções, alguns elementos eu vou mostrar agora aqui, diretamente no carro para vocês. Mas antes eu tenho que mencionar que tudo no Defender foi feito onde a forma segue a função, ou seja, não tem nada no Defender que não foi pensado para ter a melhor forma possível, para gerar o melhor desempenho, tanto na estrada quanto no off-road. E, obviamente, tudo isso embelezado com o design fantástico que a gente tem hoje em dia, um dos designs mais conceituados do mundo. Agora, vamos passar aqui, eu vou passar para vocês falando diretamente aqui do carro, desse modelo aqui, que é o modelo SE. Bem, aqui na frente, nós podemos observar os faróis redondos com a luz de seta e sinalização aqui nas laterais, em referência aos modelos antigos. O capô, os paralamas que contornam a frente do carro, o capô nessa parte central, o capô com esse sobressalto, tudo isso é possível observar se olhar bem lá junto, desde o Série 1. Né? Todos os elementos de refrigeração aqui do sistema de refrigeração do motor foram deslocados mais para dentro para evitar qualquer tipo de danificação durante o uso severo. A parte baixa de todo o carro, nos arcos de roda, esse arco de roda aqui, no caso desse carro aqui é um opcional, mas ele também tem uma parte plástica aqui, ele é todo preto, sem pintura, também para evitar danos na carroceria durante usos mais extremos.
Pneus grandes, o diâmetro total do pneu, roda mais pneu do Defender é 815 milímetros. Isso permite uma parede de pneu maior, mais alta, mais conforto e mais durabilidade também para uso. Nesse caso aqui, versão SE com rodas 20. Ainda aqui na lateral temos esse snorkel que também é opcional, mas a tomada de ar do carro fica aqui na lateral. Depois mais para frente eu vou mostrar um slide que mostra a altura de passagem d'água de 900 milímetros, que é mais ou menos por aqui, quase 1 metro. Ainda aqui na lateral, eu destaco aqui as janelas alpinas. É um comentário interessante que no desenvolvimento daquele modelo lá, do Série 1, lá na década de 40, o pessoal estava dentro do carro, estavam nos Alpes, queriam olhar para fora, ver as montanhas, não conseguiam. Aí alguém deu a ideia de fazer a janelinha para poder ver os Alpes durante os testes. Então, por isso que ela se chama janelinha alpina. E na lateral também, nossos designers colocaram esse elemento quadrado aqui, que dá um destaque, que dá um caráter único para o Defender. Vamos aqui para a traseira do outro lado. Bem, aqui eu destaco as lanternas embutidas dentro da carroceria. Um design lindo, com esses contornos aqui em LED, enfim. Um outro ponto de destaque do Defender. O step na traseira, na tampa traseira, é colocado aqui para eu ganhar a altura lá no carro e o ângulo de saída também muito grande. A porta abre para a lateral também, como nos modelos antigos. Um amplo espaço interno aqui. Nesse caso aqui temos a versão de 7 lugares, muito fácil de operar. E com o porta-mala todo emborrachado, todo protegido. Vamos voltar aqui para a lateral agora, para outra lateral. Esse carro está com alguns acessórios, mas no final a gente vai falar um pouco. Está com essa caixa aqui, um porta-trecos para você colocar o que quiser, os consumidores colocarem durante as expedições, coisas molhadas, enfim, mantimentos, seja lá o que for, com chave. Os para-barros também, que são opcionais, e aqui a referência também da mesma tomada de ar, só que aqui acaba sendo um adorno. Bem, eu vou abrir a porta aqui, ajudar o meu câmera aqui, e vou lá do outro lado para a gente falar do interior. Você está sem... Bem, o interior também é totalmente novo no Defender. Aqui foi utilizado um design construtivista, ou seja, tudo aqui tem função, tudo aqui foi feito para ajudar o uso em situações extremas. Eu tenho aqui o próprio console com alças, eu tenho esse elemento aqui, que é o apoio do painel de instrumentos é visível, em magnésio com pintura a pó, aquela alça lá na ponta. Vou pedir para o câmera mostrar aí o painel de porta com esses parafusos aparentes, acabamentos em plástico rico, em couro, e a própria pintura do carro exposta aqui do lado de dentro. Todo o assoalho do carro é em plástico emborrachado de alta resistência, e a combinação de plásticos, texturas, materiais como magnésio, metais, couro, costuras aqui, um rico detalhe, tudo isso trazendo um design único, chique, estiloso e com muita durabilidade. Os bancos também é uma combinação de couro com tecido, também visando a melhor resistência durante o uso. No geral aqui, eu vou mostrar, eu não vou entrar em detalhes aqui porque fica muito difícil de operar tudo em pouco tempo, na apresentação tem mais detalhes, mas uma das grandes novidades é o sistema PIV, o novo infotenimento da Land Rover, muito mais rápido, ágil, com uma interface nova, facílimo de usar, com poucos toques e poucas operações, você acessa o que precisar. Esse módulo aqui tem uma alavanca de câmbio elevada aqui, com todos os principais comandos, todas as funções off-road aqui, que eu vou explicar um pouquinho mais lá na apresentação, tudo fácil nesse único módulo e também facilitando a vida do usuário. Volante totalmente novo também, com a estrutura do volante aparente, e o painel de instrumentos ali em TFT com uma tela de 12,3 polegadas. Então o Defender, além de funcional, é bonito, rico e requintado por dentro também. Esqueci de mencionar aqui o teto solar. Nessa versão aqui é um teto solar que abre
panorâmico com abertura. Deixa ele abrir até lá o final, ele vai abrir aqui o... Aí. Ok, vamos lá para trás agora. Bem, aqui atrás, amplo espaço interno para a família. Eu tenho, obviamente, mais 2 bancos ali atrás. Esses bancos reclinam para facilitar o acesso aqui. E o ar-condicionado trizona, quando eu tenho os 2 bancos lá atrás também. Os 2 assentos adicionais. E várias tomadas USB aqui. Ou seja, ninguém vai ficar brigando por tomadinha para carregar o telefone durante as aventuras aí. E se ele puder mostrar aqui o detalhe da janelinha alpina aberta aqui, ó. Tá vendo? Não sei se deu para ver bem aí no vídeo. Bem, vamos lá. Vamos voltar para a apresentação aqui agora, na tela. O slide aqui para mim. Bem, vamos falar um pouco de durabilidade agora. Vocês já viram nos vídeos aí o que o Defender é capaz, mas do segundo pilar aí no desenvolvimento do Defender foi a durabilidade. O grande ponto do Defender é uma carroceria totalmente nova, aliás, uma estrutura monobloco totalmente nova, na arquitetura que a gente chama de D7X, X de Extreme. Monobloco de alumínio, com nenhum painel, nenhuma peça metálica compartilhada com nenhum outro carro da nossa linha. Ou seja, é um carro totalmente novo. A suspensão foi erguida em 20 milímetros em relação aos outros modelos da nossa linha. Duplo A na frente, multibraço atrás. Pneumática, ou seja, molas a ar em todos os modelos e todas as versões vendidas aqui no Brasil. Subchassi em aço reforçado e uma série de reforços para deixar o carro mais robusto e suportar o uso severo contínuo. A rigidez torcional é o grande ponto de um carro off-road, onde eu permito que a suspensão do carro trabalhe em vez da carroceria torcer. Isso melhora muito o próprio desempenho off-road, mas também o conforto interno no carro. Só para uma ideia, esse Defender é 10 vezes mais rígido que o último Defender fabricado da geração antiga e 10% mais rígido que um Range Rover. Então, realmente é um carro muito rígido e com todos os benefícios que isso traz. A parte inferior do carro, ela é toda protegida, todos os elementos passíveis de contato ou de serem atingidos por algum obstáculo são protegidos, foram recuados, o carro foi todo pensado para ser protegido e para você não ter nenhum problema durante o uso severo. Os ganchos de reboque dele aguentam até 6,5 toneladas, ou seja, você pode erguer o carro com um guindaste pelo gancho de reboque e ele vai ficar tranquilo, sem o risco de rompimento. O interior também foi todo pensado, como eu já disse, para ser robusto, para ser durável. É um carro que vai durar aí facilmente 15, 20 anos com toda a integridade e é um ponto muito forte no Defender esse. Para que toda essa durabilidade chegasse ao consumidor também, todos os testes de desenvolvimento do Defender foram elevados ao extremo. Esse é um dos testes onde o Defender passa uma certa velocidade, atingindo uma guia. A guia foi elevada, no caso de costela de vaca, continuamente foram feitos testes em costelas de vaca mais altas, mais elevadas também, para melhorar a durabilidade, garantir a durabilidade do Defender. E aí ele foi testado numa enormidade de condições, pistas aí do lado direito do vídeo vocês estão vendo o Nürburgring, o Green Hell, e depois também lá no Hell's Gate, lá em Moab, nos Estados Unidos. Outras condições, o Defender também, durante a fase de testes dele, foi testado em mundo real, com ali do lado esquerdo, na parte de baixo, o pessoal da Cruz Vermelha, lá no Oriente Médio, testou o carro em situações reais, e do lado direito, embaixo, o pessoal do Tusk, lá na África. Bem, com isso, o Defender rodou praticamente o mundo inteiro e percorreu o que foi chamado internamente na Land Rover de Decathlon, Defender Decathlon. Bem, agora eu passo para o terceiro pilar, que é a capacidade com compostura. Eu tentei achar um jeito de explicar um pouco o que é a compostura, o que a gente está chamando de compostura, mas quem já viu os filmes do James Bond sabe que ele entra numa luta, numa briga, depois ele sai, só arruma a gravatinha a borboleta dele e sai lá lindo, todo posudo, né? Então isso daí é o que a gente chama de compostura, né? O Defender ele pode
entrar em situações extremas e sair de lá elegante, refinado e com muito conforto também. O Defender, o Ivanildo já mencionou, ele é imparável. Por que ele é imparável? Porque ele tem uma série de conceitos e de elementos feitos para que ele realmente fosse imparável, né? O ângulo de entrada aqui de 38 graus, o ângulo central em 28 graus, o ângulo traseiro de 40 graus, a tomada de ar lateral, o step na traseira, enfim, e os pneus altos de 815 milímetros de diâmetro. Como eu falei, a capacidade de travessia de 900 milímetros, vocês vejam aí o que se pode fazer com o Defender. É uma capacidade mais alta entre todos os carros aí que existem no mercado, só não superando outros Land Rover. A suspensão pneumática com vários ajustes, ou automáticos, ou dependendo da situação de uso, com curso de até 290 milímetros. O carro é muito alto, até eu que sou alto, tenho que elevar bastante a perna para entrar, então ele tem também o ajuste de suspensão de conforto, que é para pessoas poderem entrar com mais facilidade dentro do carro. Isso para ter uma ideia do porte e do tamanho do carro. Uma cena típica e comum que a gente gosta de mostrar bastante, o Defender aí entrando na água, né? Para isso também todos os Defenders 110 vendidos no Brasil têm o Wade Sensor, que é o sensor, é um sistema de sensores ultrassônicos que medem a profundidade da água e facilitando também a vida do usuário, do motorista que está lá passando por alguma situação difícil. Além do Terrain Response, que é um dispositivo também exclusivo da Land Rover, pioneira, que inventou esse tipo de dispositivo de ajuste off-road, o Defender tem o Terrain Response 2, que é totalmente configurável pelo usuário, através dessa interface aí do PIV. Então lá eu posso ajustar parâmetros do motor, da direção, do diferencial e controle de tração. Também no Brasil, todos os Defender têm o capô transparente, tecnologia da Land Rover, onde você pode ver por baixo do capô, literalmente por baixo do capô, na tela central, o que facilita muito passar por obstáculos e terrenos muito difíceis. E se tudo isso ainda não for suficiente, ainda é possível usar o sistema de câmera 3D Surround, que mostra todo o entorno do carro em todos os lados, frente, traseira, lado direito e esquerdo. Também de série em todos os Defenders no Brasil. O painel, como eu falei lá dentro, um painel digital TFT configurável e conversa com o sistema de infotenimento de 12,3 polegadas, também em todos os modelos. E aqui a sensação, o novo PIV, uma interface nova, fácil de usar, rápida, inteligente e conectada. Através do PIV, todos os ajustes de banco, de ar-condicionado também podem ser feitos. O sistema de navegação conectado. O espelho Clear Sight Rear View Mirror é um espelho que tem uma câmera, que usa uma câmera que fica na capota do carro, então quem tiver com o carro cheio, lotado até em cima, ou com o passageiro no banco traseiro do meio, fica com essa visão limpa, nítida e clara, melhora muito a segurança. E com tudo isso que eu falei, e mais alguns dispositivos já comuns, que eu não vou ficar explicando aqui também, o Descent Wheel Control, o assistente de subida, o piloto automático off-road, que já são comuns à linha Land Rover, a gente diz que o Defender é Expedition Free, ou seja, do jeito que o carro sai da fábrica, do jeito que esse carro está aqui, você pode ir lá para o Cazaquistão ou ir para a Namíbia e você não vai passar nenhum apuro. O motor que estamos lançando no Brasil é um motor 2 litros turbo de 300 cavalos com altíssimo torque, 40,8 metro-quilograma-força, já a 1.500. Velocidade máxima, 191 km e um 0 a 100 para um carro de 2 toneladas, 8,1 segundos. Ou seja, tem um desempenho fantástico e também com muita suavidade e conforto. Esse motor está ligado a uma caixa de 8 velocidades com uma caixa de transferências reduzida também. As versões comercializadas no Brasil, a S, a SE e a HSE, com uma miríade de equipamentos, os principais eu já falei aí, mas tem muito mais, eu gastaria também um bom tempo aqui para explicar um por um para vocês. Também estamos trazendo para o Brasil a linha de acessórios, são 170 acessórios individuais
aí 2 dos que a gente mais gosta, essa caixa lateral que eu mostrei e a escada para subir no teto, e 4 packs de lifestyle, 4 kits de acessórios estilo de vida, o Explorer, o Adventure, o Country e o Urban, cada um deles com kits pré-definidos que podem ser pedidos junto com a compra do carro e instalados nas nossas concessionárias. Com isso, o Defender tem uma personalidade múltipla, ou seja, mantendo a tradição do Defender, né? Cada dono tem o seu Defender do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta e atendendo às suas necessidades. Também estamos trazendo para o Brasil a coleção de branded goods vendidos nos nossos concessionários com o motivo do Defender, Above and Beyond, uma nova coleção super bacana. O Lego Defender, que foi um sucesso estrondoso nesse Natal, todo mundo queria ter o Lego Defender, também à venda nas nossas concessionárias. Em novembro, o Defender também vai estar presente no novo filme do James Bond, que se tudo correr bem aqui no Brasil seria em novembro, mas temos que aguardar aí a evolução da pandemia. Ainda temos um Defender, o app Defender realidade aumentada, está lá, quem quiser brincar, configurar, brincar com o seu Defender dentro de casa, pode baixar lá na Apple Store e também no Google Play. Esse app é muito bacana, você configura seu carro e põe ele para rodar em várias situações, é bem bacaninha mesmo. E, chegando já aqui quase no final, relembrando, o propósito da nossa marca é contribuir para que as pessoas façam mais do seu mundo. Mas nós também, como marca, ajudamos instituições importantes, como a Cruz Vermelha, que o Frederick mencionou. Aqueles carros que vocês viram nos testes aí na Namíbia, depois que voltaram da Namíbia, começou a pandemia, todos aqueles carros foram emprestados para a Cruz Vermelha. Hoje nós temos mais de 360 carros no mundo, 360 Land Rovers no mundo, com a Cruz Vermelha ajudando no combate do Covid, inclusive aqui no Brasil. O Tusk, que é uma instituição também, uma organização de preservação ambiental e da biodiversidade que atua lá na África, em vários países da África, em vários lugares na África. E como não podia deixar de ser, no Brasil, a gente está também trazendo esse espírito. Como eu já disse, emprestamos carros para a Cruz Vermelha e também estamos aí apoiando o On Safari, que é uma instituição de preservação do meio ambiente, da biodiversidade, atua no Brasil em 5 sites diferentes, sendo o principal deles lá no Pantanal, na preservação da onça pintada. Vou mostrar para vocês agora o que nos mandaram hoje cedo do On Safari, lá no Pantanal, e a gente acabou incluindo na apresentação de última hora aí. Essa é a simpática onça Tupã, que foi vista hoje, foi avistada hoje de manhã lá. Então, nós já temos carros lá, temos o Discovery Sport lá, que logo após as atividades de lançamento, o Defender vai ser encaminhado para lá, alguns Defenders para cuidarem das onças. Bem, para chegar ao fim, eu queria convidar o Luiz Carquejo, que é o nosso instrutor-chefe, o instrutor lead instructor, que é responsável por todas as atividades de off-road que a gente faz no Brasil. Ele é treinado constantemente lá na Inglaterra e nós escolhemos o Luiz para ser nosso parceiro porque ele é um dos mais entendidos, uma das maiores autoridades em off-road no Brasil e, por que não, no mundo. Então, uma mensagem do Carquejo aí, baseado nos testes que ele fez lá em UK, na Inglaterra, no comecinho desse ano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Luiz Carquejo. Eu tenho a alegria de ser o Lead Instructor para o Land Rover Experience aqui no Brasil. E estou aqui dentro de um Defender da geração antiga. Esse aqui é um exemplar de 2005, que eu ainda tenho e guardo com muito carinho, para contar um pouquinho para vocês da experiência que eu tive lá na Inglaterra, ainda em janeiro desse ano, quando a gente não estava nessa loucura toda, para o treinamento do novo Defender, que chega agora aqui no Brasil.
E foi muito legal que lá a gente pôde comprovar, tanto eu quanto instrutores do mundo inteiro que estávamos lá, que toda essa capacidade off-road tão conhecida, tão lendária, tão famosa do Defender, continua e, melhor ainda, foi ampliada no novo Defender, com tecnologias como o Terrain Response, controle eletrônico de tração, suspensão pneumática, tudo isso deixa o carro ainda mais capaz para o uso no fora de estrada. E a gente pôde comprovar isso colocando o carro em situações muito críticas, subidas e descidas íngremes, muito barro, muita erosão, muita torção, e mesmo com toda essa condição, o carro teve um comportamento exemplar. E uma outra coisa que eu queria contar para vocês dessa experiência é que o motor que a gente recebe aqui no Brasil, que é o Ingenium, que a gente chama P300, que tem condições de gerar até 300 cavalos de potência, ele tem uma característica que é ótima por fora de estrada, que é poder gerar muito torque máximo já em baixa rotação. E isso para o fora de estrada é fundamental. Deixa o carro muito mais suave, muito mais progressivo, e a gente tem melhores condições para superar obstáculos e também terrenos ruins. Então essa é uma característica muito importante do novo Defender. Além do que, por essas mesmas características, o carro, tanto no uso do dia a dia, como quando a gente vai viajar em uso rodoviário, fica muito gostoso de andar, por toda essa capacidade, por toda essa potência e por todo esse desempenho. Bom, era isso que eu queria contar para vocês. Obrigado a todos e a gente se vê por aí, nas trilhas do Brasil. Bem, agora a minha mensagem final aqui, eu acho que não existe um carro hoje que consiga juntar toda essa capacidade, essa durabilidade, toda essa herança de mais de 70 anos de uma marca para levar as pessoas a fazerem coisas incríveis, a visitar lugares inóspitos e depois, ao mesmo tempo, sair desses lugares em perfeitas condições de pegar uma estrada com segurança, com conforto, com silêncio, com toda a compostura. Então, eu acho que o Defender é isso mesmo, é um ícone por conta, o novo Defender já é um ícone por conta dessa capacidade, dessa junção de tudo que se pode desejar num carro para explorar o mundo inteiro. Bem, agora eu vou chamar o Divanildo, ele já está aqui, já entrou nesse meio tempo, né? Para ele falar para a gente um pouquinho mais de uma parte que acho que está todo mundo curioso para saber, né, Diva? Verdade. Mas que carro maravilhoso, né? Nosso orgulho de estar aqui fazendo parte dessa história, do renascimento dessa marca que é a Defender, junto com a Land Rover. Bem, Paulo, obrigado. Vocês já conheceram o nosso ícone mais de perto, né? Em todas as versões, nos mínimos detalhes. Mas está faltando mais uma parte, que é a que vamos falar agora, que são os preços. Então, lá vai. O novo Defender está chegando ao Brasil partindo de 400.750 na versão S. A versão SE, que é essa aqui, que é a intermediária, né, estará disponível a partir de 426.750. E a versão HSE, que é a topo de linha, será vendida por 461.150, que está aí na tela para vocês conferirem. Bem, pessoal, como eu falei desse orgulho, desse momento que estamos aqui, o dia do retorno da lenda e do nosso ícone reimaginado para o século XXI chegou. É hoje e está aqui para vocês. E com isso, a gente chega aqui ao final da nossa apresentação e vamos então passar agora para a sessão de perguntas e respostas, não é isso, Paulo? Exato. Bom, só lembrando aos jornalistas que receberam o nosso convite, usem o WhatsApp que está lá no convite para mandar as perguntas para a gente, que eu já estou recebendo aqui direto no meu celular. Enquanto a gente monta aqui as cadeiras para a gente sentar e nos prepararmos para essa sessão, mais um pequeno vídeo aí para vocês. A gente já volta daqui um minutinho. Obrigado, pessoal. It's time for a new chapter. More than 70 years of unrivaled history. An icon reborn, reimagined, redesigned. It's time for a new Defender. Incomparable and unstoppable in a category of its own. Familiar yet new. An unmistakable silhouette. Wherever you are in the world,
Designed for purpose, engineered to excite. 21st century technology, world-class powertrains, exceptional off-road, engaging on-road. The companion for adventure, big or small, ready to go above and beyond. Innovative, groundbreaking, a leader, a digital defender. One name, many characters. Explorer, adventure, country or urban. Defined for different purposes. Designed for all of us. Capable of great things. The new Land Rover Defender. Bem, vamos lá então para as perguntas e respostas. A primeira que eu recebi aqui foi da Karina Simões, foi a primeira recebida mesmo. Obrigado, Karina, por estar aqui junto com a gente, estar nos assistindo. O Defender é lendário, do tempo que, além de carros robustos, precisávamos de motoristas igualmente capazes. O novo Defender está em seu momento mais tecnológico. Você acha que isso vai afastar o trilheiro raiz? Ou o objetivo é realmente convencer o novo trilheiro a sujar o pé de barro? Olha, eu arrisco a dizer que o trilheiro raiz, ele vai ter os dois, né? Ele vai ter o Defender antigo dele para ele mexer, fazer o que ele quiser com ele, entrar nas trilhas, mas vai também ter esse novo aqui para poder fazer todas essas mesmas trilhas, só que com a família, com conforto, com segurança, né? Eu acho que é isso, eu acho que são conceitos, o novo Defender consegue trazer tudo isso aí, toda essa herança, né? Acho que alguns vão querer ter os dois. Comprar um antigo e comprar um novo. Também, exatamente, pode até ser. É um bom ponto. Legal, Karina. E aproveitar também a cidade com conforto, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que assim, não é só porque, vamos aqui falar que a pessoa é trilheiro, que ele não vai gostar de conforto e segurança, né? Principalmente para a família também. Bom, vamos lá. Aqui estamos o Roberto Costa de Fortaleza, acho que ele fez a pergunta um pouquinho antes da gente terminar, né? Quando o Defender chega às lojas, Odiva, essa vai para você. O grande Roberto Costa. Obrigado pela pergunta, Roberto. Bem, nós estamos lançando hoje o online, mas nas lojas deve estar chegando na segunda quinzena. Segunda quinzena de julho. Show. Só para corrigir, Manzano, online e também nas nossas concessionárias, né? Se dirija a uma concessionária, faça a sua reserva, como eu falei no início, na nossa passagem, são 150 unidades de pré-venda. Então, procure uma das nossas concessionárias, fale com o seu vendedor preferido e reserve a sua. Ok. Temos aqui, peraí que saiu, perdi aqui, o Luiz Camargo, lá da nossa incrível Bahia, a Tarde Bahia. Aqui a Land Rover, essa vai para o Frederick, aqui a Land Rover atribui as ótimas vendas do semestre com um crescimento de quase 26%, em um momento em que quase todas as marcas amargam quedas nas vendas. Quais as perspectivas com o aumento do portfólio? Acho que nós tivemos bom mês de junho, quase atípico, com um crescimento de 24% dentro desta situação. Acho que a atribuição é a ampliar a gama de produtos que temos e o fato que lançamos muitos novos produtos nos últimos tempos. E o último, provavelmente, nos vai ajudar a manter esta dinâmica de sucesso durante os meses de julho e o mês de agosto. Acho que é isso. E também a força de nossa rede, que realmente conseguiu muito rapidamente, com agilidade, a criar processos sem sair de casa para nossos clientes e comprar com toda a segurança, com toda a tranquilidade, nossos carros durante este período de parcial lockdown. Bom, ok. Agora temos uma pergunta aqui do ilustre Fernando Calmon, da coluna Alta Roda. Ele não chama mais de Alta Roda, né? Estou lembrando aqui. Agora é a coluna Fernando Calmon. Qual versão terá mais aceitação, Diva? Olha, pelo histórico de nossas vendas, a versão intermediária geralmente é a que tem a maior aceitação. É um histórico nosso. Agora, obviamente, o início das vendas sempre tem um perfil mais para o topo de linha. Então, provavelmente, ela vai ficar no SE, que é a intermediária, e no topo de linha. Pelo menos nesse início. Vamos lá. Thaís Vilaça, da Auto Esporte. Tudo bem, Thaís? Obrigado pela pergunta também. Quais as versões teremos no Brasil? Acho que eu deixo o Frederick falar. E a motorização gasolina,
versus diesel? Como você falou, Paulo, nós temos 3 versões no Brasil, por enquanto a versão SI e HSC, no modelo 110, e hoje estamos com a versão gasolina, mas acho que Paulo também mostrou que o torque do motor gasolina, que é um motor Ingenium moderno de 300 cavalos, torque de 400 Nm, a autonomia, você tem tanque de 90 litros, permite de ter o conforto e desempenho de diesel antigo. Acho que hoje o gasolina é também uma resposta para quem procura diesel, quem procura torque e autonomia, esse motor gasolina entrega também. Exatamente. Esse motor a gasolina é um motor Ingenium 2 litros, 300 cavalos, alta potência e alto desempenho. Acho que ninguém vai estranhar esse motor a gasolina, não. Estou aqui com o César Tiso, do Auto. O opcional de 7 lugares pode ser aplicado em qualquer versão? Essa eu respondo. As mais fáceis eu respondo, tá, gente? O opcional de 7 lugares está disponível para todas as versões. Tem os preços aí, estava na tela. 14.700, Thiago? 14.300 é o preço, junto com o teto solar, junto com a terceira fila de bancos, ainda vem o ar-condicionado 3 zonas, sistema de ionização de cabine, do ar-condicionado também. Então é um pacote bem interessante aí para quem tem filhotes e família grande. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. O Sérgio Dias, da Alfa Autos. Como o Defender se posiciona na gama Land Rover? Diva? Bem, nós temos na gama Land Rover 3 pilares, né? Que é a Range Rover, a linha Discovery e a linha Defender. Na verdade, a Defender vai se posicionar exatamente como o pilar dessa nova gama de modelos. Relacionado à durabilidade, né? Como eu falei lá no comecinho. Durabilidade, a gente tem capacidade off-road, né? Que todos os nossos carros têm, mas esse é a capacidade off-road extrema. A linha Range Rover, que é a do Velar, do Evoque e dos Range Rover Sport, está mais focada no refinamento, no luxo, na sofisticação. A linha Discovery está mais focada na versatilidade, é o pilar que a gente usa, um carro para a família, para você viajar nos finais de semana, e o Defender com uma aplicação mais específica no off-road e com o pilar da durabilidade. Deixa eu ver se chegou mais alguma aqui. Chegou a Lúcia Camargo. A Lúcia Camargo... Não, desculpa, já falei aqui da Lúcia Camargo. Cleiton Souza, Vrum, Brasília. Legal, Cleiton, obrigado pela pergunta. Vocês acreditam que é possível conciliar robustez externa, diferencial maior do Defender, com tanta tecnologia? O 4x4 raiz pode ser tão high-tech sem perder a confiabilidade? Acho que eu posso responder essa, né? Eu acho que esse foi um tema bastante explorado durante a apresentação do Defender, né? Eu acho que a gente, quem acompanhou e viu vários reviews, vários vídeos, é um tema bastante abordado, né? O Defender, o que eu posso garantir é que ele passou por uma prova de testes do Defender Decathlon que eu mencionei na apresentação, e testes rigorosos, e todos os testes foram ampliados durante o desenvolvimento do Defender. Então, eu acredito que sim, ele é capaz de fazer tudo o que ele faz com confiabilidade e, acima de tudo, segurança, né? Ninguém quer ficar na mão durante uma situação extrema de off-road. E ele pode fazer até mais coisas que o Defender antigo fazia. Então, eu acho que temos aí um case aí de sucesso já de antemão. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa. Paulo, talvez você poderia comentar a tecnologia software over the air que permite de atualizar, de modernizar todos os módulos eletrônicos do carro via internet, via a rede 4G, e que permite de continuar a atualizar como um smartphone, um computador hoje, vai permitir que no longo dos próximos anos o carro sempre como uma eletrônica atualizada. Exatamente, via Wi-Fi ou 4G, o carro pode ser atualizado também durante as atualizações que é a fábrica que nós faremos. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem aqui, ó, Revista Pais e Filhos, que legal, muito legal ter a participação deles aqui. A Giovana Forcioni. Tudo bem, Giovana?
Vamos lá, pergunta importante aí para os papais e mamães. Os cintos de segurança traseiros são de 3 pontos? Sim. Inclusive os assentos da terceira fileira? Sim. O novo modelo vem com o sistema Isofix para prender cadeirinhas? Sim. Então aí, um carro também feito para os pequenos aí, acompanhar nessas trilhas fantásticas que serão feitas com ele. Bem, eu já recebi aqui um aviso no ponto que a gente chegou ao fim aqui do nosso Q&A. Agradeço a todas as perguntas. Não sei se os meus ilustres chefes aqui gostariam de fazer alguma consideração final. Eu diria que estamos muito felizes e honrados de viver este momento histórico no Brasil. O primeiro lançamento foi em 1948. A quinta geração, o novo Defender, está chegando hoje, 72 anos depois. É um carro que entrega realmente que está prometido e que vai realmente satisfazer os consumidores mais exigentes. Obrigado pelo live e abraço virtual e carinhoso a todos os amigos que estão assistindo hoje nesta live. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que estão nos assistindo, nos prestigiaram. Como eu já falei, é muito orgulho, nós estamos muito orgulhosos, muito felizes desse momento, que não é só um lançamento, que a gente já falou aqui, é o renascimento, né? É o renascimento de um ícone, é o renascimento de uma lenda. E eu me lembro muito bem, quando eu entrei na Jaguar Land Rover, nós vendemos os últimos Defenders aqui, que foi para a Marinha, eu lembro bem disso. E agora, voltando, né, pessoalmente para mim é um orgulho muito grande, voltando para o renascimento do novo Defender, muito mais moderno, reimaginado para o século XXI. E vamos aproveitar aí, quando tudo isso passar, todas as nossas aventuras. Muito obrigado a todos. Até breve, um bom final de semana. Aproveita com a família. Bem, então para finalizar, eu agradeço o Helder que está ali atrás também, dono dessa beleza aqui, dessa raridade aqui, é um Defender 1955, mas eu vi o documento lá, estava 56 no documento. Então ele não cedeu esse carro. As perguntas que a gente não conseguiu responder agora, a gente vai responder por e-mail para vocês. Fiquem tranquilos, tá bem? E também compartilhe dos dois aqui, é um grande orgulho de estar vivendo esse momento aqui e espero em breve poder estar andando aí com o Defender por esse mundão afora aí. Muito obrigado pela participação de todos, obrigado a toda a equipe que está aqui. Para nós chegarmos até esse caminho aqui durante essa pandemia, foi muito suor de toda a equipe, de todos nós aqui no palco, mas de toda a equipe também. Então, agradeço a todos da equipe e a todos vocês pela participação aí. Fiquem bem, se cuidem, ainda não passamos o pico da pandemia, né? Se cuidem e fiquem bem em suas casas, com suas famílias. Muito obrigado pela participação. Então, pessoal, queria agradecer a presença de todos aí. E se você ficou com alguma dúvida, é só perguntar que a gente responde. E a gente se vê no próximo vídeo do Blogalto. Valeu, pessoal! A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!